Tá? Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Lembrando os irmãos que podem vir equipados, irmãos. Vem agasalhado, lá, vem com coberta, vem com ursinho de pelúcia, vem com pantufa, gorro. Pode vir com o que precisa, luva, polaina, o que você precisa. Traz, só não pode trazer a coberta do Palmeiras, tá? Por favor, quem tem coberta do Palmeiras não traz. Aleluia, brincadeira, né? Traz sempre uma cobertinha para esquentar aqui, assim que possível. A gente vai tentar terminar esse isolante térmico aqui para ficar mais quentinho para nós aí. Mas enquanto não fica pronto, traz as tuas cobertas. Depois que estiver pronto, se ainda continuar frio, pode trazer coberta também, não tem problema. Amém? Traz coberta, traz um tapetinho, colocar embaixo dos pés. O importante é não passar frio, né? E ouvir a palavra do Senhor. Amém? Você que trouxe sua Bíblia, abre lá no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 21. Opa! Aí eu vou. Atos dos Apóstolos, no capítulo 21. Amém? Vamos tentar ser mais breve hoje. Vamos ver o que o Senhor nos fala. Amém? Hoje é uma palavra mais de ensino, uma palavra mais para a gente entender algumas coisas da palavra de Deus, para fortalecer a nossa fé e entendermos algumas coisas. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Vamos ler ali no versículo 8, do versículo 8 até o 13. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: No dia seguinte, partindo dali, chegamos a Cesareia. Entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha esse 4 filhas solteiras que profetizavam. Demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta de nome Ágabo, que vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo e, amarrando os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo: assim amarrarão os judeus em Jerusalém o homem a quem pertence esse cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Ouvindo nós isso, pedimos-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Paulo, porém, respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando meu coração? Eu estou pronto não só a ser amarrado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Oh, glória! Amém? Aqui mostra, irmãos, a confiança que Paulo tinha em Deus, a confiança que ele tinha de estar no centro da vontade do Senhor. Porque que chegou um profeta e falou para o Paulo: olha, Paulo, você vai lá para Jerusalém, você vai ser amarrado lá, vão te levar preso, e isso aí vai acontecer, porque está sendo profetizado. E os irmãos cristãos que estavam ali junto com Paulo já correram para falar para ele: não, então não vá para Jerusalém, para que esse mal não te aconteça. E Paulo ficou bravo com eles, falou: não, como assim? Eu estou disposto não apenas a ser amarrado, mas também a morrer se for necessário, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Ele estava convicto de que ele estava servindo a um Deus vivo, poderoso. E muitas vezes fazer a vontade de Deus vai nos acarretar alguns problemas. Nem sempre fazer a vontade de Deus, irmãos, vai de imediato acontecer tudo de bom para você e para mim. Às vezes fazer a vontade de Deus acaba nos gerando mais problemas. A gente vê a história de José, por fazer a vontade de Deus, foi lançado numa cova,
né, lá naquele buraco, foi preso e tal, até que então a vontade de Deus se estabelecesse por completo. Mas por ele ser temente e obediente a Deus, acabou que ele sofreu por um tempo. E às vezes é assim, irmãos, às vezes no nosso trabalho, na escola, no meio da nossa família, por a gente ser fiel a Deus, muitas vezes parece que tudo começa a dar errado, todo mundo começa a ficar contra nós. Mas a Bíblia diz que nós temos que ser fiel até o fim. Amém? Ser fiel, independente se o pessoal está meio revoltado, a família se revolta porque a gente se converteu, não quer mais que a gente fale de Jesus e tal. O que nós temos que fazer? Continuar orando, mesmo que a família esteja nos excluindo. Mas vai chegar um momento em que essa mesma família que nos excluía, um dia, ou a mais ou a menos, eles também estarão servindo ao Senhor Jesus. Mas depende da nossa perseverança. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Veja ali, irmãos, lá no versículo 8. No versículo 8 e 9 ali. Ali fala de um tal de Filipe. Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Esses 7 eram os 7 diáconos que foram separados pela igreja. Né, logo que veio o avivamento, que estava se organizando a igreja para dar continuidade ao Evangelho de Jesus Cristo, então eles precisavam organizar, porque os apóstolos estavam cuidando das mesas, servindo as pessoas e também tinham que pregar o Evangelho. Então ficou sobrecarregado para os apóstolos, e então eles entenderam que era necessário separar umas pessoas que fossem cheias do Espírito Santo para estar servindo as mesas, para estar cuidando da parte da comida, da manutenção da igreja, essas coisas assim. Amém? Que é a função daqueles diáconos. Nenhum daqueles lá era o Estevão, né? Todos nós conhecemos a história do Estevão. Ele era um diácono que foi fiel a Deus até o ponto de ser apedrejado e morrer. Mas antes de morrer, ele viu os céus abertos, a glória de Deus e Jesus na sua direita. Oh, glória a Deus! Amém? Uma experiência tremenda aquele homem teve. E uma experiência gloriosa. Amém? E esse Filipe, ele era um daqueles 7 diáconos que foi separado para servir, para estar caminhando junto na obra do Senhor. Amém? Só que esse Filipe, ele não apenas era um daqueles 7 diáconos que foram escolhidos por ser um homem cheio do Espírito Santo, um homem que levava o Evangelho e propagava o reino de Deus por onde ele ia, mas dentro da casa dele, as filhas dele, todas elas profetizavam. Eram 4 filhas que ele tinha. Em algumas traduções vai dizer 4 filhas solteiras ou 4 filhas virgens, né? Depende da tua tradução. Mas está dizendo ali que aquelas 4 meninas, aquelas 4 moças, por verem a vida do pai, não só sendo crente fora de casa, mas muito mais dentro de casa, sendo um cristão verdadeiro, aquelas mesmas meninas, mocinhas, decidiram servir a Deus a tal ponto de elas mesmas também se tornarem profetas das mãos do Senhor. Oh, glória a Deus! Amém? E não é na época de hoje, irmãos, era na época antiga, onde que as mulheres naquela época, não no meio cristão, mas na sociedade, as mulheres não tinham muita voz. As mulheres não eram muito reconhecidas. Essa movimentação de igualar as mulheres, de valorizar as mulheres, começou de um tempinho para cá, isso. Mas naquela época não era assim. Não no meio cristão, na sociedade fora. Porque na Bíblia, no Evangelho, sempre ficou muito bem definido a função do homem e a função da mulher. Tanto que o homem fica incompleto sem a mulher e a mulher é incompleta sem o homem. Amém? Glórias ao Senhor Jesus, né? É a história do Adão. Adão era um ser completo. Deus fez ele dormir, arrancou dele mesmo um pedaço e fez uma mulher dele mesmo. A parte feminina foi feita uma mulher. Então ele agora só era completo se estivesse com a sua esposa, que era ela. Se não estivesse com a esposa, ele era um ser incompleto. Ele só era completo com a sua costelinha junto. Amém? E ainda hoje é assim, né? Os casais, eles se completam. Os ministérios dos casais, eles vão se completando. E é assim que Deus quer. Que um ajude o outro, um complete o outro. Porque Deus gosta que seja assim, e isso impede muitos ataques malignos sobre a vida do casal. Se só um é usado, e o outro não quer saber, esse que é muito usado vai ter muitos problemas. Então por isso que é bom o casal. Nós somos de Jesus? Somos. Vamos pegar junto. Vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar pelas madrugadas, fazer vigília, vamos buscar o Senhor.
Não, deixa que o marido busque porque ele tem mais tempo. Não, deixa que a mulher busque porque ela tem mais tempo. Não. Cada um de nós somos responsáveis para que a nossa casa seja cheia de profetas. Aleluia! Amém? Glória a Deus. Veja só que esse homem, ele era um homem íntegro. Ele era, né, como foi pregado aqui pelo pastor, né? Érico, né? Érico pregou aqui sobre integridade. Um cara íntegro. Ele pregou aqui. E é o que aquele Filipe ele tinha que ser. E como nós temos que ser para termos resultados não só fora, mas também dentro da nossa casa. Porque às vezes nós somos crentes lá fora, e lá fora a gente não fala palavrão, lá fora a gente não é agressivo, lá fora a gente não é mentiroso, lá fora a gente não faz um monte de coisa que dentro da nossa casa, às vezes a gente age todo o inverso. Assiste um monte de lixo, fala um monte de palavrão, vive condenando todo mundo que está em volta, vive mentindo, mentirinhas aqui, mentirinhas ali, e quer que tudo dê certo dentro de casa. Sendo que a nossa caminhada cristã tem que começar dentro de casa, para então refletir lá fora. Amém? Amém. Oh, glórias a Jesus! Oh, glória a Deus! Amém, irmãos? Veja lá o versículo 10. Demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta de nome Ágabo, que vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo e amarrando os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim amarrarão os judeus em Jerusalém um homem a quem pertence esse cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Amém? Amém? Veja que veio um profeta, irmãos, e esse Ágabo, ele era um super profeta, ele era um cara conhecidíssimo. Ele tinha profetizado, veja ali, depois a gente volta ali no capítulo 17, capítulo 11, acho que é. Isso, capítulo 11, guarda lá o 21 ali, vai ali no capítulo 11, vamos ler ali que fica melhor, né? Capítulo 11, versículo 27. Amém? Todos acharam? É no mesmo livro de Atos, só volta umas folhas, né? Todo mundo achou? Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, levantando-se um deles chamado Ágabo, anunciou pelo Espírito que haveria uma grande fome em toda a Judéia, talvez na tua tradução diz em todo o mundo, a qual aconteceu no reinado de Cláudio. Os discípulos determinaram mandar, cada um conforme que pudesse, socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Assim o fizeram, enviando aos presbíteros por mão de Barnabé e Saulo. Amém? Veja que esse Ágabo, ele era um profeta. Ele chegou e falou assim: ó, vai haver uma fome aqui tremenda em toda a região da Judéia. Aqui vai ter uma fome tremenda. Os irmãos que estavam em outros lugares, em outras cidades, em outras localidades, eles ouvindo daquela profecia, creram naquela palavra e começaram a preparar alimentos e sustento para enviar para os irmãos em Cristo que estavam na Judéia. Porque eles ouviram uma profecia e sabiam da integridade daquele homem, de como ele era usado por Deus. Eles prepararam todos os mantimentos e mandaram para aquele povo que estava lá, que iria passar por uma seca terrível. E aconteceu realmente essa seca, como este homem profetizou. Então ele era um profeta muito conhecido e muito usado por Deus. Amém? Volta lá no capítulo 21. O Ágabo era um cara extremamente usado por Deus, era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Amém? Aí lá no versículo 10, como eles estavam na casa de Filipe, porque eles tinham ido viajar para Jerusalém, eles estavam lá na casa de Filipe, aqui já tinha passado algum tempo depois, demorando-nos ali na casa de Filipe por muitos dias, chegou da Judéia um profeta de nome Ágabo. Imagina um profeta que fez aquela profecia sobre a seca e aconteceu, e tantas outras profecias que aquele homem fez. De repente ele aparece no meio daqueles irmãos em Cristo, eles todos já ficam meio ressabiados, né? Já ficam todos meio preocupados: meu Deus, o que esse cara vai falar? O que ele veio profetizar agora? Aquela vez ele profetizou da seca, o que ele veio falar? Ele veio lá da Judéia especialmente só para dar uma palavra para nós. E o que ele veio falar?
Aí ele chega no meio deles, lá no versículo 10, no versículo 11 acontece a profecia, ele profetiza. O que ele faz? Ágabo, que vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo e amarrando os seus próprios pés e mãos, disse: isso diz o Espírito Santo, assim amarrarão os judeus em Jerusalém o homem a quem pertence esse cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Amém? Qual que foi a profecia que ele fez? Ele chegou no meio da cretaiada lá, foi lá, achou um cinto, pegou aquele cinto, amarrou as próprias mãos e amarrou os seus próprios pés. E disse assim: assim vai acontecer, as mãos e os pés amarrados. Assim vai acontecer com o dono desse cinto. Ele vai ser amarrado pelos judeus que o entregarão para os gentios. Amém? Essa é a profecia. Os judeus vão amarrar o Paulo, que era o dono do cinto, vão amarrar Paulo e vão entregar ele para os gentios, que eram os romanos da época. Amém, irmãos? Deu para entender a profecia do cara? Ele chegou e Paulo estava explodindo, o ministério de Paulo estava a 1000 por hora. De repente chega um profeta com toda aquela fama, com todo aquele histórico, um cara que normalmente não errava a profecia. Ele chegou e disse: esse cinto aqui de quem é? De Paulo? Então é isso que vai acontecer. Os judeus vão amarrar Paulo e vão entregar ele para os gentios. Amém? Tá bom. Vamos lá para o versículo 27, no mesmo capítulo 21, versículo 27. Ali agora vai estar narrando a história do que aconteceu. Houve uma profecia, e essa profecia aqui é a concretização da profecia. Versículo 27. Quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram todo o povo e o agarraram, gritando: homens israelitas, ajudai! Este é o homem que por todas as partes ensina a todos a ser contra o povo, contra a lei, contra este lugar. Além disso, ele fez entrar também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Antes tinham visto com ele na cidade o Efésio Trófimo, o qual pensavam que Paulo fizera entrar no templo. Amém? Amém, irmãos? O que está dizendo ali? Quando Paulo estava lá, chegou no templo, os judeus ficaram doidos. Os judeus que estavam lá, eles ficaram doidos e começaram a agarrar Paulo e querer espancar o Paulo, e diziam: é esse o cara que está profanando o templo, que é contra o povo, é contra todo mundo, nós vamos ter que matá-lo, nós vamos ter que acabar com a vida dele. E eles ficaram tudo doidos. E eles começaram a inventar umas mentiras, dizendo que Paulo era contra o templo, era contra as leis. Ele não era contra nada disso. Paulo ele era direcionado sempre pelo Espírito Santo para falar o que era certo. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Eles estavam ali naquele agito. Os judeus pegaram Paulo, amarraram ele e começaram a inventar que ele estava levando os gregos para dentro do templo, que não era permitido. Mas ele não fez isso. Eles apenas viram Paulo andando na cidade com um grego. E daí eles deduziram que por ele estar andando com aquele grego, ele estava levando aquele cara para dentro do templo. Deu para entender? Amém? É como se de repente você está andando com um cachaceiro lá no centro e eu deduzo que você está indo no bar com aquele cachaceiro porque você está andando com o cachaceiro. Amém? Deu para entender? Glória ao Senhor Jesus. Vamos para frente. Versículo 30. Agitou-se toda a cidade e houve grande ajuntamento do povo, agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e logo as portas se fecharam, procurando eles matá-lo. Chegou ao comandante da corte o aviso de que toda Jerusalém estava em confusão. Ele imediatamente tomou consigo soldados e oficiais e correu para o meio do povo. Quando viram chegar o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. Então, aproximando-se o comandante, prendeu-o, mandou que fosse acorrentado com 2 cadeias e perguntou quem era e o que tinha feito. Amém? Amém, irmãos? Se você prestar atenção no texto, você vai ver que o que aconteceu é diferente do que foi profetizado.
A profecia de Ágabo, e era o senhor Ágabo, o profeta Ágabo, ele chegou e disse: os judeus vão te amarrar e vão te entregar para os gentios. No fim das contas, o que realmente aconteceu foi que Paulo estava sendo espancado pelos judeus, e quem veio salvar ele foi os gentios. Amém? Deu para ver a diferença? A princípio era a profecia que Ágabo deu, era: Paulo vai ser amarrado e entregue aos gentios. E o que realmente aconteceu, Paulo foi espancado e eles iam matar ele, e se não fosse os gentios virem socorrer Paulo, eles tinham matado Paulo ali mesmo. Então os próprios gentios amarraram Paulo para guardar a vida de Paulo, porque levaram ele preso para que ele não fosse espancado até a morte. Amém? Então veja, irmãos, que foi profetizado uma coisa, mas aconteceu outra. Foi profetizado de um jeito, mas as coisas aconteceram de outro. Amém? Deu para entender isso? Glória a Deus! Glória a Deus! Irmãos, e aqui vem agora a parte que o Espírito Santo mandou passar para a igreja. O que nós íamos pensar se nós estivéssemos juntos lá, vendo um super profeta dando uma palavra, profetizando algo, e depois aquilo acontecendo diferente do que foi dito? Tem 3 questionamentos que vêm na mente de qualquer um de nós. A primeira de todas é, e sempre é essa a primeira que vem na nossa cabeça: Deus mentiu. Porque Deus disse que ia fazer uma coisa e fez outra. O Ágabo não é um profeta do Senhor? Não era um homem de Deus? E por que ele falou algo e agora aconteceu diferente? A primeira questionamento, irmãos, e isso é quase que total no nosso meio cristão. A primeira coisa que vem na nossa cabeça é: Deus errou a profecia, ou Deus mentiu, ou Deus fez diferente do que falou. Deus fez diferente. Ele não disse que era para ser os judeus amarrar e entregar Paulo, e de repente a coisa inverte de tal forma que é os judeus que querem matar Paulo e os gentios socorrendo Paulo. Amém? Está entendendo, irmãos? E esse primeiro questionamento é o que acontece, principalmente se o profeta vem dar uma palavra para você. O profeta vem dar uma palavra para você de uma forma, e de repente a coisa acontece diferente. Qual é o primeiro questionamento nosso? Deus mentiu. Por que Deus está brincando comigo? Quem Deus pensa que é para dar uma palavra e não cumprir? Ou não é assim que passa na nossa cabecinha, muitas vezes muito fértil? Muitas e muitas vezes nós ouvimos uma palavra e cremos que aquela palavra está vindo de Deus, e de repente as coisas acontecem diferente. O primeiro a ser acusado por nós é Deus. Sempre. Você pode até não falar isso, mas é a primeira coisa que vem na sua cabeça. Ué, Deus não disse que ia acontecer assim? Então por que aconteceu assado? Deus não disse que ia fazer de tal forma? Por que está acontecendo tudo diferente? Pense por quê, irmãos. Veja quantas palavras você já recebeu. Aqui estamos falando de um profeta, mas esse profeta aqui pode englobar qualquer cristão, um pastor, um mestre, um evangelista, um irmão em Cristo, qualquer pessoa que esteja entregando uma mensagem de Deus, mas de repente essa mensagem acontece diferente. O primeiro questionamento que nós fazemos é queremos pegar no colarinho de Deus e dizer: por que o Senhor mentiu para mim? Ou não é isso que passa na sua cabeça? Nós temos que ser honestos, irmãos, porque é isso mesmo que acontece. Sempre quando algo acontece diferente do que a gente espera,
ou diferente do que a gente acredita, o primeiro culpado é Deus. Sempre. É engraçado como nós temos facilidade, e olha que nós somos filhos dele, servos dele, e nós conhecemos o caráter dele. Como nós temos facilidade de condenar e acusar Deus pelas coisas que acontecem diferente do que a gente acha que ele ia fazer. Amém? Amém. Pense, lembre o que Deus falou para você, de diversas formas, através daquilo que foi ministrado, através de uma palavra profética, através do que for, de uma oração, através de uma visão que você teve, de um sonho que você teve. Deus falou comigo, mas de repente aquilo acontece diferente. E a primeira coisa que a gente faz é se irar contra Deus. Qual é o segundo questionamento que é muito comum? Esse Ágabo não é um homem de Deus. Pois afinal de contas, se ele fosse um homem de Deus, o que ele falou teria que acontecer. Não é assim? É ou não é assim? Claro que é. Porque nós temos muita facilidade, irmãos, em esperar que os outros sejam tolerantes para nós. Mas nós temos dificuldades de reconhecer que as pessoas também têm as suas dificuldades e precisam também receber misericórdia e muitas vezes serem tolerados. Nós queremos que todo mundo reconheça quando eu estou mal, mas eu não consigo reconhecer quando alguém está mal. Principalmente se essa pessoa vem me dar uma palavra, porque eu espero que essa pessoa esteja perfeita e muito bem com Deus. Oh glória! Estamos falando em qualquer profeta, estamos falando do seu Ágabo, o Senhor Ágabo, o profeta Ágabo, que profetiza sobre que vai secar, a terra vai ficar seca e fica seca. Não era um profetinho qualquer, era o Senhor Ágabo. De repente o cara vem e dá mais uma palavra. Ele nunca errou na vida, e naquele momento ele deu uma palavra e as coisas aconteceram diferente. A primeira coisa que vem no nosso coração é condenar Deus. Por que Deus mentiu para mim? Ele disse que ia fazer de um jeito e fez de outro. E a outra questionamento é: se esse cara falou e não aconteceu exatamente como ele falou, esse homem não é um homem de Deus. Aí eu te pergunto: o Ágabo é um profeta do Senhor ou não? Ali da história da Bíblia. É ou não é? Claro que é. Um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, no mesmo nível daquele que foi apedrejado. Lembra daquele que foi apedrejado? No mesmo nível de Estevão. Um cara no mesmo nível de Estevão. Irmãos, se juntar nós todos aqui juntos, nós não damos 1% de crente que o Estevão era. Se juntar tudo nós, não dá 1% do que Estevão era de crente. E aquele Ágabo estava no mesmo nível de Estevão. Oh glória! E aquele cara deu uma palavra e as coisas aconteceram diferente. E os primeiros questionamentos é: por que Deus mente para mim? Ou outro, porque esse cara ele é um falso profeta, porque ele falou uma coisa e aconteceu diferente. E sabe qual que é o outro questionamento, irmãos, que raramente nós fazemos quando acontece uma situação dessa? Este homem é um homem de Deus, mas pode ser que ele não entendeu direito a mensagem do Senhor. Este homem é um homem de Deus, mas ele é um homem profeta. Ou ele é um profeta homem, sujeito a falhas, sujeito a erros, sujeito a precipitações, mas mesmo ele se precipitando ou não entendendo a mensagem direito, ele pode pode dar a mensagem de uma forma diferente. Mesmo que a mensagem tenha vindo de Deus. Se você olhar ali, você vai ver que quem deu a palavra para aquele Ágabo foi o Espírito Santo. Como o Espírito Santo falou com ele? Não se sabe. Talvez o Espírito Santo deu uma visão para ele. Talvez o Espírito Santo falou com ele através de alguma coisa, de um objeto, de alguma coisa. Falou com ele e ele sabia que era a mensagem de Deus.
mas por ele ser homem. Talvez ele não entendeu direito o que Deus estava falando, mas mesmo ele não entendendo, não significa que a palavra não era de Deus. A palavra era de Deus, ele não entendeu direito, ou talvez não soube passar a mensagem muito bem. E quando aconteceu a situação, que todo mundo esperava que os judeus iam amarrar Paulo e entregá-lo para os gentios, no fim das contas os gentios salvaram Paulo das mãos dos judeus. Ô glória! Está entendendo, irmão? Por isso que a Bíblia diz o quê? Examinai tudo, retenha o bem. Não é porque o cara tem um título de super profeta do Senhor, de um super pastor nas mãos do Senhor, um super homem ou mulher de Deus, que ele está isento do filtro da palavra. Tudo que Ágabo fala, nós temos que analisar pela palavra de Deus. A palavra, sim, irmãos, essa aqui é a profecia infalível. Essa aqui é imutável. E é por essa palavra aqui que Deus zela. Não é pela palavra de Ágabo, é pela palavra de Deus. Muitas vezes nós achamos, irmãos, que uma palavra de um profeta, de uma palavra profética, ela tem o mesmo nível da Bíblia. Nunca! Uma palavra profética, independente de quem seja o profeta, ela não tem o mesmo peso que a Bíblia Sagrada. Nunca! Mas é um profeta que nunca erra. A pastora Sheila é uma profeta que dificilmente ela erra. Ela fala pouco, mas quando ela vai falar, ela vai no cerne da coisa. E quando Deus usa ela, mesmo sendo a pastora Sheila, ou o pastor Tom, ou sei lá quem, que vai dar uma profecia, ou dar uma palavra profética para você, você tem que correr para a Bíblia e analisar se tudo está de acordo com a palavra de Deus. Mas a pastora nunca errou. Vamos dar um exemplo da pastora, né? Ela nunca errou. No fim das contas, olha só, ela até casou com um cara lindo desse. Meu Deus. Ela nunca errou. Mas, beleza, pastora, glórias ao Senhor Jesus. E aqui está se falando uma palavra de direção de vida. Beleza, amém, pastora. Vou estar orando, vou buscar o Senhor. E vai. Sabe qual é o problema nosso? Que nós não gostamos de investigar para ver se as coisas estão de acordo com o que foi nos dito. Nós queremos sempre tudo prontinho. Ei, profetas, venham me dar uma palavra profética e eu vou aceitar aquela palavra e eu vou ficar tão feliz porque alguém falou alguma coisa boa para mim. Oh, glória a Deus! Eu vou analisar na Bíblia. Beleza, amém, glória a Deus. Tinha um profeta que veio falar para mim que eu vou ser vereador. E a pessoa que me disse isso não é uma pessoa de Deus? Claro que é uma pessoa de Deus. Aquela mensagem, será que veio do Senhor? Talvez até veio do Senhor. Mas é uma coisa que não condiz com a minha vida e com o que Deus tem falado no meu coração. Então agora eu vou pegar um pedaço de pau, encher de prego e eu vou moer aquele profeta? Ou a profeta? Claro que não. Eu vou orar, examinar e vou reter o que é bom. Imagine se Paulo desprezasse aquela palavra por completo, como se não fosse palavra de Deus. Ele não teria ido para Jerusalém, os gentios não teriam protegido ele e Paulo já teria morrido há muito tempo. E tudo que você fosse ver para frente daqui, desse momento da história de Paulo, não teria acontecido. Amém? Está entendendo, irmãos? Amém? Por que o Espírito Santo está nos mandando aí então, nesse caminho de mensagem? Porque a nossa igreja tem se tornado uma igreja profética. Uma igreja com profecia, com coisas que acontecem profeticamente, né? É uma coisa que isso está começando a acontecer no nosso meio. E Deus tem falado de uma forma diferente no coração de muitos irmãos. Tem dado visões, tem dado sonhos, tem, né? O irmão, ele de vez em quando vem contar coisas. Pastor, eu vi isso, vi aquilo, vi aquele outro, vi outro. O que ele está fazendo? Ele está buscando uma concordância para ter uma polidez naquilo que Deus está falando, para não sair por aí falando besteira.
Deus falou, Deus mostrou, vamos orar, vamos buscar ó pastor, é assim, sabe, tal. Se Deus falar alguma coisa para você, mostrar alguma coisa para você, procura a pastora, procura o pastor, entrega aquela mensagem e espere para ver se aquilo realmente vem de Deus ou não. Não, mas Deus falou comigo, é a mesma coisa que a Bíblia, porque Deus falou, né? Vai ter que fazer. Que Deus tem que fazer nada, irmão. A única coisa que Deus tem que fazer é o que está na Bíblia. Não é o que eu falo ou deixo de falar, que Deus tem que fazer, Deus não tem que fazer nada. Quem tem que fazer é eu e você se converter de uma vez por todas. Parar de ser crente xarope, chorão. Oh, glória a Deus! Aleluia! Oh, glória a Deus! Está entendendo, irmãos? Foi dito que aqui aconteceu uma coisa, mas aconteceu outra. E nem por isso Ágabo deixou de ser um homem de Deus, e nem por isso Paulo deixou de fazer a vontade do Senhor. Mesmo que as coisas aconteceram um pouquinho diferente, ele disse: Amém, Senhor, eis-me aqui, faz em mim segundo o teu querer. Amém? Vamos para frente ali, vamos ver um outro texto. Abre lá em Hebreus capítulo 4. Já estamos indo para o final, irmãos. É só uma mensagem, é só um recado do Espírito Santo para as nossas vidas. O pastor falou, então é isso aí agora. Não, vai em casa, leia a Bíblia, estude, medite, busque, ore, jejue, tire tempo com Deus. Oh, glórias ao Senhor. Você está entendendo, irmão? O importante é você entender, irmão. Tem que entender. Tem que entender o que Deus está falando com a gente. Amém? Esteja atento ao que o Espírito Santo está nos falando, para a gente depois não sair dando cabeçada por aí. Hebreus capítulo 4, versículo 1 e 2. O que diz lá? Temamos, portanto, que, tendo-nos sido deixada a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado, pois também a nós foram anunciadas as boas novas, como a eles, mas a palavra que ouviram nada lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Amém? Amém? Quando é que a palavra vai ter efeito sobre a minha e a sua vida? Quando ela for acompanhada de fé. Se eu não crer naquilo que Deus está me dizendo, aquela palavra, irmãos, não vai ter efeito na minha vida. Eu vim aqui ler aqui um texto bíblico, por mais que seja uma direção, uma palavra de Deus para as nossas vidas, se você não crê, não vai ter efeito para você. Mas na vida daquele que crê, vai fazer toda a diferença. Amém? A palavra foi dada a nós, veja lá no versículo 2: pois também a nós foram anunciadas as boas novas. Boas novas é o Evangelho. Foram anunciados o Evangelho, como a eles também, mas a palavra que eles ouviram nada lhes aproveitou, visto que não foi acompanhada pela fé daqueles que a ouviram. Oh, glória a Deus! Amém, irmãos? Por isso que nós temos que estar atentos ao que Deus está nos falando, para que a palavra que está sendo pregada, a gente possa absorver essa palavra, meditar nela em casa, buscar o Senhor em casa, para que ela possa fazer uma diferença na nossa vida. Por mais linda e maravilhosa que seja uma mensagem, se ela não está acompanhada de fé na sua vida, não tem efeito nenhum. Não serve para nada, é uma palavra lançada ao vento, uma palavra lançada fora. Amém? Deu para entender aqui? Vai lá em Mateus, para nós se encaminhar para o final. A palavra tem efeito quando você crê nela. Palavra de Deus.
Oh, glórias ao Senhor Jesus. Mateus capítulo 13. Aleluia. Amém? Todos acharam? Mateus capítulo 13, versículo 3. Ali é Jesus contando, né, a parábola do semeador. O que diz lá? E falou-lhe de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: certo semeador saiu a semear. E quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas, saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma semente produzindo 100, outra a 60, e ainda outra a 30 por 1. Amém? Essa é a parábola do semeador. E Jesus conta a parábola, e lá no versículo 18 ele explica a parábola. Amém? O que ele diz lá no versículo 18? Jesus está explicando a parábola. Ele não apenas deu a parábola, mas agora está explicando para os seus discípulos. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arranca o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em terra pedregoso é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente, com muita alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo a abandona. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e as seduções das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Entretanto, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Ele dá fruto e produz a 100, 60 e a 30 por 1. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. O que essa parábola está nos ensinando? Que depende da semente que é semeada, ela vai frutificar ou não? Não, depende aonde, em que tipo de terra a semente cai. A semente para todos os terrenos era a mesma. A semente para todos os terrenos é a mesma. Mas é eu que escolho que tipo de terreno que eu vou ser, que tipo de terreno que essa palavra vai ser lançada em mim. É eu que defino se eu vou ser um terreno pedregoso, se eu vou ser um terreno cheio de espinho, se eu vou ser um terreno na beira do caminho, ou se eu vou ser uma terra boa. É eu que escolho. Porque as sementes, irmãos, estão sendo lançadas. Mas por que em algumas terras elas germinam e outras não? E por que algumas parecem que vai dar muito fruto e de repente, nos primeiros problemas, já se seca? Jesus explicou. As preocupações do mundo, aqueles espinhos, vêm e sufocam a palavra. Ou a pessoa está muito empolgada, mas é só vir alguma contrariedade na vida, ela já abandona as coisas. Ou ela pensa que as coisas vão acontecer na vida dela, ela fica toda eufórica, mas quando ela menos vê, aquilo tudo se desperdiça. Porque a palavra não enraizou. O problema não está na semente. O problema está muitas vezes na terra. E essa terra é eu e você. É eu e você que escolhemos se eu sou uma terra boa, ou se eu vou ser uma terra onde que a palavra vem, eu fico todo eufórico, oh glória a Deus, aleluia, e não sei o que, e rola no chão, e faço um monte de coisa, e blá. Agora falando das partes proféticas, eu faço profecia, eu abro o tapete, e eu rolo no chão, e eu faço um monte de coisa, e aleluia. Mas na primeira dificuldade da minha vida, aquela semente não serviu para mim. Crente oba-oba. Adianta eu ser um crente oba-oba? Que adianta, irmãos? Seja um crente que frutifica. É um tempo que vai definir que tipo de terra que você
determinar que tipo de terra que você é, e você não vai definir que tipo de semente que está sendo lançado, porque as sementes estão sendo lançadas todas iguais para todos nós. E o semeador é o mesmo para todos nós. Se o semeador é o mesmo, a semente é a mesma, por que em algum frutifica e outro não? É só vir as dificuldades financeiras que a pessoa já estava todo animadinho. Vem uma dificuldade financeira, pula fora. Vem ali as angústias e as perseguições por causa da palavra, pula fora. Jesus falou a parábola e a interpretação. Muitas vezes uma palavra que aquilo nos alegrou, aquela semente veio, causou vida em nós, a gente pensa, agora vai, oh glória a Deus, vem o maligno e rouba, porque a gente começa a dar ouvido porque o diabo fala, ele rouba a semente do coração. Jesus está falando. Às vezes, irmão, aquela palavra que o Ágabo nos deu, veio com muita fé no nosso coração, mas de repente as coisas acontecem diferente e nós queremos culpar a Deus. Nós queremos culpar a Deus por eu ser muitas vezes uma terra ou na beira do caminho, ou uma terra espinhuda, ou uma terra que não tem raiz. E a culpa não é de Deus, porque é eu e você que escolhemos que tipo de terra que nós vamos ser. Quanto mais você meditar na palavra e crer na palavra, mais arado vai estar o teu coração, mais propício a receber a semente e ela germinar e dar muitos frutos. Oh glória a Deus! Oh glória a Deus! Que tipo de terreno que você quer ser? Que tipo de terreno que você quer ser? Qual é aonde que a semente está caindo? Que resultado está gerando na sua vida? Eu com a pastora faz aí acho que um mês ou 2 meses atrás aí, irmãos, quase que semanalmente a gente ouve irmãos falando sobre coisas que Deus mostrou, coisas que já foi ministrado 1 milhão de anos antes, coisas que tem 200 gravações lá no YouTube sobre a mesma coisa que foi falado. A semente foi lançada 1 milhão de anos antes. E depois de tantos anos, a gente vai ouvir a pessoa dizer, nossa, olha só que coisa maravilhosa. E daí vem uma questão que nós como pastores pensamos, o que você estava fazendo nos cultos até agora? O que estava fazendo? Irmãos, tem gravações que nem colocou no YouTube, lá da igrejinha, isso que nós não filmávamos, né? Lá em casa as gravações, eram coisas que estavam sendo pregadas, sempre. A igreja vai fazer 8 anos, agora que esses irmãos que estavam acompanhando desde lá, estão dizendo, nossa, Deus me falou isso. O problema está na semente que foi lançada? Ou é a terra que se impedia de ser arada e para receber a palavra? Se a gente vem com o coração aberto, irmão, se você busca de Deus e tem um desejo da palavra do Senhor, quando a semente está sendo lançada, você vai agarrando aquela semente e vai guardando no seu coração, vai fazendo que nem Maria, guardando tudo no coração, e a transformação na sua vida acontece. Mas às vezes a gente caminha, culto após culto, e parece que nada muda. Aí eu te pergunto, por que nada muda? Se a semente é a mesma, o semeador é o mesmo. Quando eu mudar o jeito de terra que eu sou, a palavra vai dar efeito. Aleluia! Aleluia! Irmãos, nós estávamos orando aqui na segunda-feira. E a irmã Elisete falou, eu senti muito forte de orar pelo acampamento das mulheres. Vamos orar pelo acampamento das mulheres. Vamos orar. Oramos pelo acampamento das mulheres. Eu fui lá atrás orar, lá no cantinho, lá fiquei andando para lá e para cá. Gastou o chão lá. Orando pelo acampamento
maioria das mulheres, Senhor, manifesta, paz, tá falando com Deus. E sabe o que o Senhor falou, irmãos? A maioria das mulheres não querem participar do acampamento por causa do financeiro. Não todas, a maioria. Porque é muito caro. Não quero porque é muito caro. Sabe o que o Espírito Santo me falou? E ele me falou lá atrás naquele cantinho. Se você não tem coragem de investir 50 reais no teu ministério, como é que nós vamos crer que você está investindo em almas lá fora? Se você não investe em você, como é que você vai dar dinheiro para alguém? Se você não investe em você, como é que você vai dar roupa para alguém, comida para alguém? Se você não tem coragem de investir no teu ministério, que vai refletir em bênção para você e para muitas vidas depois, como é que nós vamos acreditar, ou Deus vai acreditar, que você realmente ama e se importa com as pessoas lá fora? Para de mentir para você mesmo. Talvez nem aconteça o acampamento, não sei, o pastor está orando, vendo com Deus, vendo o que faz da vida. Mas é uma questão que eu tenho que perguntar a ele, você tem que se perguntar, irmãos. 50 reais, se eu não tenho coragem de investir na minha vida, no meu ministério, eu estou investindo em mim, eu não estou dando dinheiro para ninguém, eu estou investindo em mim. Se eu não consigo investir em mim, como que eu vou investir em alguém? Ou seja, a mesma coisa que você chegar numa loja, olhar uma bota e dizer, nossa, que bota linda, eu vou comprar ela para mim. Não vou comprar ela para mim, eu vou comprar ela para a Nani. Se eu não tenho coragem de comprar para mim, eu vou comprar para a Nani. Só um exemplo, né? Para, irmãos. Para. Aí começa a vir a desencadear um monte de questionamentos. Aonde que o que eu estou usando da igreja, eu estou financiando? Se todo mundo da igreja agir como eu ajo, o reino de Deus estaria expandindo? A irmã Elisete falou aqui, nem sabia o que ela ia falar, ela só falou da visão. Mas se todo mundo fizer como você faz, irmão, quando você tem a oportunidade de ofertar, de abençoar, de dizimar, de enviar dinheiro para Moçambique, e você não faz. Se todos nós agíssemos igual a você, o reino de Deus estaria expandindo? Ou melhor, você estaria sentado em uma cadeira, porque alguém pagou essas cadeiras para você. Você estaria num ambiente clareado aqui com luzes, para encomendar mais 4 lâmpadas novas. Estaria aqui? Não, se todo mundo agisse que nem você, nós nem estaríamos aqui num galpão, porque não teria dinheiro para pagar o aluguel. Você nem estaria numa cadeira, porque ninguém teria comprado cadeira. Não teria nem som para a gente ouvir, porque você não teria investido em som. Não teria nem um pastor, porque você não queria nem saber do pastor. Fala, Jesus. Pense, eu sou um exemplo de cristão, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Você pode dizer isso? Irmãos, irmãos, faço o que nem eu faço, porque do jeito que eu estou fazendo, o reino de Deus está expandindo. Você pode dizer isso? Para, irmão. E até quando nós vamos nos enganar? Até quando nós vamos ser os crentes faz de conta? Só falando da parte financeira, que tocou aqui, mas tantas coisas. O pastor faz um mês falando aqui. Irmão, não tivemos tempo de colocar os negócios aí cinza no teto. Isolante. Quem de nós decidiu vir colocar isso aqui, já que o pastor não pôde colocar? Para, irmãos. Para. O evangelho frouxo que nós seguimos. O evangelho fraco. O evangelho do eu e não do próximo. Se não fosse o Alisson vir me ajudar aqui uns dias de manhã cedo, o pastor Carlos, o João Paulo que veio alguns dias, não teria nada disso aqui. E era só um pouquinho. De geada aqui no Alisson ali fora, pegando e você vem? O pastor está implorando. Irmão, nós precisamos colocar isso. E cadê, por favor?
Eu vou vir de São Francisco amanhã de noite, eu vou vir aqui, vou ficar até 5 horas da manhã aí. Eu venho e ponho. Se é assim que é para fazer, vamos fazer então. Tem que fazer mesmo. Porque tem senhoras que vêm no culto, tem crianças que vêm no culto, tem pessoas que têm mais sensibilidade ao frio que vêm no culto. Eu vou fazer minha parte, e você? Para, irmão. Para de fazer conta. Se torna um crente de verdade. Se torna um crente que põe a mão na massa e trabalha. Se torna um crente que Deus possa contar com você. Se torna um crente que realmente faça a diferença no reino de Deus. Pergunte para você mesmo: se todo mundo fizesse como eu faço, se todo mundo dizimasse como eu dizimo, se todo mundo ofertasse como eu oferto, se todo mundo ajudasse no celeiro como eu ajudo, se todo mundo ajudasse na igreja como eu ajudo, o reino de Deus ia expandir muito mais. Você pode dizer isso. Eu só estou dando eu de exemplo, só um exemplo, tá? Falando para você, se perguntar para você mesmo. A igreja vai crescer, irmãos. E vai crescer muito. Ela tem crescido e vai crescer muito. Mas quem não quer, Deus envia outros. E você vai ficando para trás e vai ser um crente aborrecido, cara amarrada, como o pastor Carlos dizia, batizado no vinagre, azedo, o resto da vida. E é uma escolha tua ser uma terra fértil ou uma terra que só recebe semente e não gera. Se coloque de pé, vamos estar hoje.